Tem uma outra notícia, em meio àquele embate entre Elon Musk, o STF e o governo brasileiro, o presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou hoje com o bilionário dono do X nos Estados Unidos, na fábrica da montadora de carros elétricos Tesla. O governo argentino, inclusive, afirmou que esse assunto foi tratado entre Milei e Musk. Vou abrir aspas. O presidente ofereceu colaboração neste conflito entre a rede social X no Brasil e o marco do conflito judicial e político no país, fecho aspas. A ideia de como seria essa colaboração não foi detalhada. A Argentina também comunicou que vai realizar um grande evento no país com Elon Musk para fomentar as ideias sobre liberdade. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, aproximação de Javier Milei e Elon Musk, inclusive o presidente da Argentina, abrindo as portas do país para o X e se oferecendo também para mediar o conflito. Faz muito bem. Javier Milei tem muito a ganhar, a Argentina tem muito a ganhar com essa parceria. As pessoas subestimam o que Elon Musk está fazendo e eu falo isso colocando de lado qualquer questão ideológica. Elon Musk, que tem negócios na China, a China que bloqueia, por exemplo, o Twitter, e Elon Musk está lá fazendo negócio com eles. Ele é absolutamente pragmático em relação aos negócios. E ele tem um projeto real. Isso não é ficção científica, isso não é motivo de dar risada. Ele tem um propósito real de popular Marte. E as baterias da Tesla têm a ver com isso, a empresa de painéis solares tem a ver com isso, a empresa de perfuração chamada Boring Company tem a ver com isso, a SpaceX obviamente tem a ver com isso. Então, quando você tem alguém, um empresário com essa visão e este nível de realização, ele não é um sonhador, um lunático, ele é um realizador. E aí um presidente de um país em frangalhos como a Argentina faz um acordo com um empresário desta magnitude, é óbvio que a Argentina tem muito a ganhar, porque a Argentina pode ser uma plataforma na região de desenvolvimento, de aprimoramento dessas tecnologias, pode preparar a sua mão de obra para esses desafios que Elon Musk já está enxergando 10, 20, 30, 40 anos para frente. Então, Javier Milei certamente saberá usufruir de uma parceria com o Elon Musk, com as empresas de Elon Musk, e nós aqui no Brasil ainda vivemos o tempo da bravata. Chegaremos atrasado a essa corrida, mas eu não tenho a menor dúvida de que todos os países livres, sérios, que querem se colocar para o futuro e dar oportunidade para as suas gerações mais jovens, terão que caminhar no sentido do futuro que Elon Musk já observa. Agora, Zé Maria, Milei e Elon Musk têm muitas coisas em comum, especialmente sob o ponto de vista ideológico. A Argentina teria muito a ganhar caso eles fechem parcerias, no caso. A ideia do Milei é, de certa forma, de desconstrução desse Estado, né, tradicional, desse Estado pai de todos, desse Estado que realiza todos os desejos de todo mundo. E isso aproxima muito a ideia dele, que é uma ideia correta, do dono do X, né? O Elon Musk, ele está sendo recebido na Argentina, e eu acho isso correto, não é uma crítica, como se fosse chefe de Estado. E a importância dele e o tamanho dele faz com que ele seja muito importante. Há grandes empresários, já foi assim no passado em outros setores, né? E agora na área de tecnologia, que são importantíssimos para o mundo todo. Veja bem que o Brasil não pode ficar sem os trabalhos das empresas do Elon Musk. Por exemplo, a internet, que é fornecida por ele, que é fornecida em qualquer lugar, sem ela deixaria as Forças Armadas em dificuldade, como acessar a internet em alto mar, como acessar a internet em locais isolados. Então, é muito complicado. Então, está correto o Elon Musk ser recebido assim como chefe de Estado. E essa parceria é importante, embora o Elon Musk cuide de mercado, né? E o mercado brasileiro é muito importante, é um mercado em ascensão, inclusive de rendimentos, né? E em número de consumidores, né? Mas não é o único mercado do mundo.
E a tecnologia, ela é incrível, porque a tecnologia atual, porque ela independe do acesso físico. Eu vou confessar aqui que eu fiquei surpreso com duas guerras, né? A invasão da Rússia e principalmente a guerra de Israel contra o Hamas. Porque, na verdade, hoje, a verdadeira guerra é travada na tecnologia. Não é preciso invadir fisicamente um país para tomar conta dele. É preciso dados, o roubo de dados e o domínio de dados é mais importante hoje do que o próprio domínio físico, territorial. Então, o que o Elon Musk fez no mundo, ele circulou o mundo com satélites, é um domínio fundamental. Hoje ele é o cara mais importante do mundo. Se ele quiser paralisar vários países e vários setores, ele paralisa, fazendo o impedimento de acesso à internet, por exemplo. Então, é um encontro importante e uma demonstração clara de que o Elon Musk hoje ele é mais importante do que vários chefes de Estado. Não se pode brigar, não se pode fazer uma disputa bruta e emocional em nível internacional, como está fazendo aqui no Brasil. É bravata, porque não vai tirar a internet dele daqui, porque o Brasil e vários setores super essenciais precisam, então não se pode levar uma disputa a esse ponto. Mota, de que forma Javier Milei poderia ajudar Elon Musk nesse conflito com o Brasil, com o Supremo Tribunal Federal? De que maneira? Eu acho que eu vejo o contrário. A pergunta deveria ser de que forma Elon Musk pode ajudar Milei na tarefa de reinventar a Argentina. O Elon Musk e Milei se encontraram no Texas, na fábrica da Tesla. E foi um encontro que eu acho que eu gostaria de ser uma mosquinha para ouvir o que eles falaram lá. O filósofo britânico Roger Scruton tem uma frase muito boa que diz o seguinte: a ordem moral precede a ordem econômica. Isso quer dizer o seguinte: antes que você possa prosperar, você tem que arrumar a sua casa. Os governos têm que fazer o dever de casa, enxugar o Estado, reduzir o número de ministérios, reduzir os gastos, reduzir os impostos e combater a corrupção. É exatamente a receita que o Milei está aplicando na Argentina. Então, é muito natural esse encontro de Musk e Milei. É como se diz aqui no Rio, demorou. Você, delegado Palumbo, suas reflexões sobre essa aproximação de Elon Musk com Javier Milei. O Milei é inteligentíssimo. Ele só está se aproximando do segundo homem mais rico do mundo. Uma fortuna, salvo engano, de 195 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Brasil, se tivesse uma Suprema Corte que se preocupasse com matérias constitucionais, esse problema, mais esse problema não teria acontecido aqui no Brasil. O Elon Musk ele controla 90% das antenas via satélite na Amazônia. Então, quem perde mais com isso? O Brasil ou ele? Ele já deixou bem claro, inclusive em entrevista, que o dinheiro não está acima de tudo para ele. E quem vai perder com isso, eu creio que é o Brasil e não ele. Tem uma informação adicional, porque os deputados Sanderson e delegado Fábio Costa solicitaram uma audiência urgente com Elon Musk para discutir supostas irregularidades do TSE nas eleições divulgadas na plataforma X. O pedido inclui também uma participação do ativista Michael Schellenberger, que expôs o Twitter Files Brasil, mostrando possível censura e monitoramento pelo TSE. A Comissão de Segurança Pública do Senado concordou em convidar Musk para abordar essas questões, marcando a importância desse debate. Você, José Maria Trindade, o que a gente sabe dessas audiências públicas com o empresário, alguma chance disso virar? Eu acho muito difícil, né, que ele venha ao Brasil. Ele já detectou insegurança jurídica aqui no Brasil e ele pode ver problemas em vir para o Brasil. Mas pode ser virtual, uma audiência, né? Acho que nada. Poderia ser virtual, exatamente. Virtual, e isso é possível e deve acontecer.
O deputado Coronel Meira apresentou e aprovou uma moção de aplausos na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que é uma comissão que tem uma visão um pouco diferente daqueles políticos tradicionais, daquela política tradicional. É uma comissão muito atuante. Então, é possível sim que isso aconteça. E eu acho que deve acontecer. Eu entendo que não houve irregularidades nas urnas, e é um debate vencido, né? Eu acho que é um debate vencido, mas entendo também que foi muito bom esse debate longo aí sobre a credibilidade das urnas. Todo mundo entendeu como é que as urnas funcionam e isso foi muito importante. Então, quanto mais se discute sobre as urnas e sobre o processo eleitoral, melhor ainda. Então, vindo alguém que entende tanto de tecnologia e que tem acesso a tantos dados, a tantos bancos de dados, eu tenho a impressão que sempre é bom fazer esse debate e talvez ele aceite, né? Quem sabe? Pois é, agora, Beraldo, o STF disse caso encerrado em relação àquelas trocas de mensagens. Agora o Congresso Nacional, pelo menos alguns parlamentares, manifestam a vontade de receber o empresário para uma audiência pública. Acho que presencialmente é difícil, né, Beraldo? Mas via videoconferência talvez, né? Enfim, esse tema, na verdade, ele, num certo aspecto, descambou para um campo que não é o ideal, né? Mesmo as mensagens colocadas pelo empresário Elon Musk, na hora que ele fala que Alexandre de Moraes soltou Lula e tal, né, os fatos não são esses. E aí começa a se confundir algumas coisas que acaba tirando o foco do que é principal, do que é mais importante. E o que a Câmara faz agora com esse convite, essa audiência pública e tal, também não tem um propósito prático. E, de novo, o que a gente precisa olhar como um país, o país precisa de tantas coisas, melhorar tantas coisas, são como as empresas de Elon Musk podem ajudar o Brasil a se tornar um país melhor. E tem muita coisa ali que poderia nos ajudar. Eu vou dar um exemplo simples. Quem já passou pela rodovia Regis Bittencourt, que vai de São Paulo até Curitiba, ou seja, é um eixo importantíssimo de conexão da maior área industrial do Brasil com o Sul e o Mercosul, reparou a quantidade de pedaços daquela estrada onde ainda se trafega 40 km por hora. E aí o motorista de carro normal, que passaria no final de semana, talvez ele nem repare, não se importe, acho que é assim mesmo. Mas imagina os caminhões que permanentemente têm que fazer esse fluxo. E ao invés de demorarem 3, 4 horas para ir de São Paulo a Curitiba, demoram 8, de tanta curva perigosa, etc. Elon Musk é que tem uma empresa que consegue abrir túneis numa velocidade impressionante. E a gente poderia ter o problema das rodovias do Brasil, que em tantos trechos são altamente sinuosas, perigosas, pessoas morrem todos os dias. Isso poderia ser resolvido com tecnologia do Elon Musk. Você poderia ir de São Paulo a Belo Horizonte a uma fração do preço que se vai hoje, se você fosse com uma bateria de alta capacidade numa estrada reta, sem precisar ficar parando para abastecer, sem risco de quebrar seu carro. Então isso tudo é o mundo que Elon Musk pensa. E a gente tem que olhar para ele como um solucionador de problemas que afetam a nossa vida. Por isso que eu digo, não é uma questão de ideologia, é uma questão de prática. E a gente não pode só ficar no discurso e no bate-boca barato e ficar apontando o dedo de um lado para o outro, porque a gente vê quanta energia se colocou nesse tema, que reaviveu a questão do PL da censura, e a gente viu essas mesmas figuras tão poderosas fazendo cara de paisagem quando uma juíza no Ceará liberou um casal com 410 quilos de cocaína. Você falou que não é uma questão de ideologia, é uma questão de prática, mas se fosse pela prática, né, Mota? Elon Musk estaria muito mais próximo do Brasil, afinal ele tem muito a oferecer. Só para fechar, você, Mota? O Elon Musk tem muito a oferecer ao Brasil, principalmente o exemplo. O que mais me chocou nessa história toda
e tem muita coisa chocante nessa história. Mas o que eu achei mais impressionante foi que a ofensa mais usada contra Elon Musk, pela turma que não gostou do que ele disse, foi bilionário. Era como se fosse um xingamento, bilionário, porque o bilionário, né? Olha só, deve doer muito nessa turma, porque o Elon Musk é bilionário por esforço próprio, é um dos caras mais criativos da história da humanidade, as coisas que ele faz são absolutamente essenciais, ele deveria ser um ídolo da esquerda, porque ele reinventou o carro elétrico, ele possibilitou que as pessoas abandonem os combustíveis fósseis, né? O pessoal da esquerda deveria andar por aí, em vez de camiseta do Che Guevara, devia ser a cara do Elon Musk na camiseta, mas odeiam ele. Então, esse rancor, esse ressentimento, essa inveja de alguém que prosperou e estará trazendo prosperidade para os outros, está trazendo comunicações para a Amazônia, vai levar a humanidade para Marte, e a gente fica olhando essas expressões de ódio e de uma pessoa que defende a liberdade e implantou a liberdade na rede social dele. Pois é, tem muita gente inclusive elogiando também Elon Musk nas redes sociais, é importante destacar.